Não são poucas as tentativas de entender o Gênesis. Não são poucas. Todos querem entender o Gênesis. E nessa parte aqui específica, temos que aprofundar nossos estudos para entender o porquê desta árvore no jardim, no meio do jardim. Qual era a função da árvore do conhecimento do bem e do mal no meio de um jardim? Você verá neste vídeo aqui, passo a passo, a evolução dos textos, para a gente entender de uma vez por todas por que foi plantado ou plantada uma árvore no meio do jardim, chamada de conhecimento do bem e do mal. Shalom, tudo bem? Eu sou Jartov Ben-Yehudá e você está no nosso canal Pergunte a Jartov. Nesse vídeo vamos decifrar os grandes mistérios que tem nesse trecho de Gênesis. Vamos começar com Bereshit, capítulo 2, versículo 15. E o eterno Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o cultivar e guardá-lo. Qual era o real objetivo do homem no jardim? Cultivar e guardar. Guardar aqui, a palavra shomer é proteger, defender. Então tudo foi feito de maneira bem ordenada, tá certo? Então vamos começar a raciocinar quais são as questões que estão envolvidas para entender o mistério da árvore. Então o homem foi colocado ali para cultivar o jardim e para proteger o jardim. Versículo 16. E o eterno Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer. Que tipo de liberdade tinha o homem no jardim? Comer de tudo. Preste atenção, comer de tudo. Toda regra tem exceção. Toda regra tem exceção. As regras eram estas. Você vai ser colocado lá, olha, presta atenção, você vai cultivar o jardim. Você vai proteger o jardim. Você vai comer de tudo. Então não inverta. A primeira situação que vimos aqui é que o homem não poderia inverter as coisas. Existe uma regra e existe uma exceção. O homem não poderia pegar aquilo que era exceção e transformar em regra. Ele tinha as regras dele lá. Ele tinha somente... Era uma coisa tão fácil. Era só seguir as regras. E o principal recurso para ele fazer todo o trabalho dele já tinha. Capítulo 2, versículo 10. E um rio saía do Éden para regar o jardim. Regar o jardim. E dali se espalhava e convertia-se em 4 correntes. Então ele já tinha tudo preparado para ele. Você tem um jardim, você tem várias árvores, você pode comer de tudo. E outra, você só precisa cultivar. E para cultivar precisa de quê? De água. Tá? Você tem um rio. Tudo certo. Tinha tudo para dar certo. O que será que deu errado? Capítulo 2 ainda de Bereshit, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comeres morrerás. As respostas para as questões do Bereshit, principalmente nesse texto, já estão no texto.
Não precisamos criar nada, inventar nada. Ele tinha tudo nas mãos, só tinha uma exceção: não comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas por que não podiam comer desta árvore? Se era apenas um fruto, por que não comer dela? Por que foi colocado tudo à disposição deles? Por que foi colocado no jardim? Se não é para comer, por que vai colocar no jardim? Se não é para a criança colocar um dedo numa tomada, por que você espalharia um monte de tomada no chão? Qual é? Eles não podiam ter conhecimento do bem e do mal? Não podiam conhecer? Eles eram robôs? Não teriam um poder de decisão? Qual o segredo que está por detrás da árvore do conhecimento do bem e do mal? É óbvio que tem mais alguma coisa aí que a maioria das pessoas não estão enxergando. E estão buscando o resultado em várias situações, quando na verdade a resposta já está no próprio texto. Bom, um dos segredos para a gente começar a desvendar o mistério da árvore do conhecimento do bem e do mal está no próprio versículo que eu li. A questão é que as pessoas continuam sem conhecer hebraico. E aí é complicado. O mesmo versículo, capítulo 2 de Breshit, versículo 17, está escrito assim em português: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comeres, morrerás. É provável que na sua versão esteja escrito certamente morrerás. A questão é, uma coisa que está certa aqui é no dia, tá? No dia, não tire isso da cabeça. No dia em que você comer, no dia que você comer, você morre. A impressão que dá com a versão em português é essa. Agora eu vou ler o texto em hebraico. Vou ler o texto em hebraico só para vocês terem uma ideia do porquê não se decifra essa questão lendo em português. E fique até o final do vídeo, porque também tem outro problema em relação a isso, seríssimo, que se vocês não se atentarem, não tem como desvendar o Gênesis, desvendar o Breshit. Capítulo 2, versículo 17, o mesmo texto. Ets hadaat tov vará lotohar mimeno ki beyom yohaleha mimeno motitamuti. Aqui está um dos segredos desse texto. A expressão motitamuti. Gente, a palavra morte em hebraico é mavet. Morrer, morte, morrerás, morrido, tudo vai ser mem, vav, tav. Então, mote, muti, tudo tem o mesmo sentido. Mas quando a escritura aqui, quando o Breshit fala mote tamuti, a ideia que está por detrás é: começarás a morrer. Morrerás aos poucos. Então, quando você lê o texto em português, a impressão que se dá é: certamente morrerás. Então, pela lógica, quando ele comeu o fruto, morreu. Alguns vão dizer: não, mas é a morte espiritual. Não, esquece isso, tá? Trata-se de árvore, trata-se de fruto. Tem muitas questões aqui que vamos ver ainda nesse vídeo, tá? Então aguenta aí. Certamente morrerás no dia que comer. Quando você comer dessa árvore, quando você comer desse fruto, você vai começar a morrer.
Quando você comer desse fruto, você vai começar a morrer aos poucos. Mote tamute. Esse é o primeiro grande problema do texto. Continuando no texto, nós vamos dar um pulo aqui mesmo em Bereshit, no capítulo 3, versículo 5. Olha o que está escrito. Pois Deus sabe, eu vou repetir, você não entendeu errado não. Pois Deus sabe que no dia em que dele comerdes, ou em que comerdes dele, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Sabe como é que eu tiro as lições, tanto faz de Bereshit quanto de qualquer livro? Eu leio devagar, observando cada palavra e fazendo a conexão entre elas. Olha, isso aqui já vale like. Já vale like. Já estou te dando a pista de como é feita os estudos, tá? Então, vamos lá. Deus sabe. Vamos raciocinar isso aqui. Primeiro o que está escrito, Deus sabe. Depois, no dia. Deus sabe que no dia que você fizer isso, vocês serão como Deus. Tem alguma coisa estranha aqui nesse texto. Vossos olhos se abrirão. Aqui aparece uma palavra chamada pacar. Pacar. Só aparece essa palavra em 5 textos. Eu achei super curioso. Não trouxe não, porque senão vai demorar muito. Tá? Estou sendo o mais objetivo possível. 5 textos só aparece essa palavra. E aqui nesse texto tem o sentido de serem abertos. Ou seja, seria um fruto que abriria os olhos. Um fruto que forçadamente faria isso. Abriria os olhos e eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Espera aí. Deus é conhecedor do bem e do mal. Como assim um fruto que estava naquele jardim os faria ser como Deus? Só me explica isso. Como é que um fruto vai fazer o ser humano ser como Deus? Você tem noção do alcance disso? Ser como Deus. Como? E por que seria colocado uma árvore desse porte ali para pirraçar o ser humano? Você não está vendo que existe alguma coisa diferente? É claro que existe coisa diferente no texto. Vamos ver o que é. Mais alguns minutinhos e nós saberemos. A serpente, vamos lá para os fatos. Fato. A serpente estava lá. Não era serpente. Desculpe decepcioná-lo. Não tem serpente no texto. O termo usado lá é Nahash. E Nahash era um termo usado para, na nossa linguagem, o mais sábio entre os sábios do Egito. Então era um ser, sim, fato, era um ser que estava lá extremamente evoluído. Nós vamos ver o porquê. Tem uma palavrinha aqui no texto que foi terrivelmente traduzida e por isso ninguém percebe. Eu vou ler esse termo em hebraico e vocês vão ficar de boca aberta com o que está escrito. Tinha um ser lá. Este ser sabia do fruto. O fruto, esse ser sabia que esse fruto podia fazer ele ser como Deus também. Conhecedor do bem e do mal. Por que esse ser induziria o homem a ser igual a Deus? Porque aqui ele está induzindo. Eu não li o texto todo, porque todo mundo já conhece o texto. Ele está induzindo. Eu não quero olhar para ali, eu não quero olhar para o lado. Aí alguém chega assim, olha, não olha para lá não, eu olho. Porque ele me chamou a atenção. Por que esse ser faria isso? Não tem sentido até aqui. A não ser, agora sim vamos para o problema. Onde está o problema do homem e da árvore?
está aqui, ó. Bereshit, capítulo 2. Todo mundo já leu esse texto e não ligou os fatos e não percebeu. Perceba agora onde está o problema. Bereshit capítulo 2, versículo 25. E ambos estavam nus. Calma, não é nus. E ambos estavam nus. Na sua e na minha versão em português é essa palavra. O homem e sua mulher, mas não se envergonhavam. Aí o capítulo 3, todo mundo sabe que não existiam capítulos e nem existiam versículos. Se você ler o texto na sequência, você vai ler dessa forma. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, mas não se envergonhavam. E a serpente era astuta mais do que qualquer animal do campo feito pelo eterno Deus. Tá, Jartó, viu o que tem a ver isso? Hebraico, eu vou ler do mesmo jeito que eu li aqui, sem respeitar capítulo e versículo. Veja se não tem uma palavra que eu vou repetir na leitura. 2:25. Vaihiu Shnehem Arumim. Vou repetir. Vaihiu Shnehem Arumim. Ha'adam ve'ishtó ve'lo itboshashu. Ve'hanahash haya arum. Arumim e arum. Como assim? E se eu não traduzir? E se eu ler essa mesma palavra da mesma forma? O homem e a mulher eram arumim. Nahash era arum. É a mesma palavra. Um está no plural, o outro está no singular. Então por que foi traduzido assim? E ambos estavam nus. E a serpente era astuta. Ou todos estavam nus, ou todos eram astutos. Ei, o que você acha? Estavam todos nus, ou estavam todos astutos? E o que significa ser astuto? A mesma tradução? Não. O mesmo termo, mas não a mesma tradução. Ou ambos estavam astutos, ou ambos estavam nus. Faça seu comentário aí abaixo. Eu quero ver. A resposta está aqui. O homem, aqui, o termo não é nu. O homem era instintivo. Instintivo. Não sabe o que é instintivo? Eu vou te mostrar já já. Aquele ser que estava ali, que estava lá no jardim, era muito mais instintivo do que o homem. E por isso, este ser conseguiu induzir o homem a comer o fruto. Não falo homem, eu falo ser humano. Conseguiu induzir eles a comer o fruto. Instintivo. Até aquele momento, o homem, presta atenção aqui, porque tem uma lição poderosíssima nesse ponto. Até aquele momento, aqui em Bereshit, capítulo 2, o homem não tinha a capacidade, intelectualmente falando, de resistir à sedução deste ser. Não vale para hoje. Dá. Tem alguns que ainda valem. Então, o termo aqui induz você, engana, mas foi feito muito bem feito para enganar mesmo. Quando você lê que o homem e a mulher, ambos estavam nus, e a serpente era astuta, você não liga uma coisa com a outra, porque são palavras absolutamente diferentes, é óbvio. Mas em hebraico,
é a mesma palavra. E naquela época, como eu já disse aqui em vários vídeos, não tinha este significado. O significado aqui é instintivo. Bem, vamos lá então. Por que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio do jardim? E qual é a ideia do homem ser instintivo? Bom, Arum, instintivo, é o primeiro nível de sabedoria do ser humano. O primeiro nível chama-se Arum. É um conhecimento, sim, mas instintivo, como se fosse animal. O animal age por instinto. Ishi e Ravá estavam nesse nível. Aquele ser que estava lá tinha outro nível. Apesar de ser usada a mesma palavra, não, você está lá em Breshit, está se desenvolvendo as coisas. Porém, ele tinha muito mais tempo de vida, aquele ser. E assim, ele tinha também muito mais experiência do que o homem. Isso é uma questão de lógica. Então, o homem teria que cultivar e guardar o jardim, proteger, defender o jardim. Enquanto o homem evoluía para o segundo nível, entende? Ele tinha que ficar ali, fazendo o seu trabalho e evoluindo aos poucos para o segundo nível. Eu vou fazer a aplicação de tudo isso aqui daqui a pouco. Mas vai pegando por aí. Se o homem está no primeiro nível de conhecimento, ele tem que evoluir para o segundo nível de conhecimento. O primeiro nível é Arum. O segundo é Hormá. Hormá é o segundo nível de conhecimento. Hormá são conhecimentos gerais. No caso naquele contexto, todo o seu ambiente. Você não percebeu? Não? Então eu vou te mostrar onde está isso. Breshit capítulo 2, versículo 19 e 20. Olha isso aí. E o eterno Deus formou da terra todo animal do campo e toda ave dos céus e trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E tudo o que chamasse o homem a alma viva, esse seria o seu nome. E o homem deu nomes a todo animal, aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para si não achou uma companheira à sua frente. Ele está num plano muito inferior àquele ser, ele está no primeiro nível, passando para o segundo nível. Isso levaria tempo. Mas aquele ser interrompe isso e o induz a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que os faria ser igual a Deus. Qual o nível, então, daquela árvore? Essa é a questão. Depois disso, o homem evoluiria para o terceiro nível de conhecimento, que é chamado de Binah. Binah é a formação de todas as suas ideias baseado no conhecimento e na experiência de vida, colocando no contexto deles. No contexto do jardim, conhecer tudo, de ponta a ponta, seria a faculdade dele, seria a universidade dele. Conhecer o jardim, ponta a ponta. Ele começou a conhecer os animais, trouxe para ele os animais, ele diria o nome dos animais. Aquilo seria uma evolução, ele começou a ter um contato especial com os seres que estão à sua volta. Então ele sairia do nível de Arum para o nível Hormá, e depois passaria do nível Hormá para o nível Binah, até ele chegar ao último nível de conhecimento, Da'at. Aqui
Nesse nível, agora você vai entender a questão da árvore. Neste nível aqui, depois de passar por Arum, Hormá e Biná, aqui ele comeria do fruto. Comeria. Comeria, sabe por quê? Comeria. Porque aqui ele estaria preparado para comer. Eles teriam o conhecimento do bem e do mal, ou seja, todas as regras possíveis. Ele teria esse conhecimento. Todas as leis possíveis para toda a vivência dentro e fora do jardim. Ou seja, seriam como Deus. Já está vendo? Como assim? Aqui é um outro problema que eu venho batendo na tecla faz vídeos e vídeos. A palavra Deus. Elohim, conjunto dos deuses, você vai chamar de anjos. Eles têm bilhões, na minha humilde conta, bilhões de anos de experiência, um acúmulo de conhecimento, de sabedoria, de discernimento absurdo. Eles estão em outro nível. O ser humano não estava nesse nível. E não tinha como estar, passaria muito tempo até que ele evoluísse e chegasse no nível deles. Eles o induziram porque este ser que está aqui é contrário à vida eterna do ser humano. Calma. Não é contrário ao eterno. Contrário ao eterno, só seres como seres humanos, que vivem pouco, têm mais dúvidas do que certezas. Seres de bilhões de anos de existência não têm dúvida. Eles jamais iriam contra o eterno. Mas eles são contra a vida eterna do ser humano. Este grupo. E assim ele induz o ser humano que estava lá no jardim a comer do fruto. E ele é bem claro, ele é muito claro. Capítulo 2, versículo 5. Pois Deus sabe que no dia em que dele comeres, vossos olhos se abrirão e serão como nós. Serão como os deuses. Se vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês serão abertos e vocês serão como nós, como os deuses. Infelizmente foi traduzida a palavra Deus. E aí fica o texto muito sem sentido, porque como que um fruto vai tornar o homem a ser igual ao Criador do universo? Como? Não tem como. Agora, se você admitir que nesse texto a palavra Elohim se refere aos seres evoluídos e não ao Criador do universo, aí você encaixa o texto. Serão iguais ao conjunto dos deuses, ao conjunto dos seres evoluídos. Aí você consegue traduzir e entender o texto. Serão iguais ao conjunto dos deuses, conhecedores do bem e do mal, capazes de julgar o que é certo e o que é errado. Porque até então não. Até então eles eram arumim, instintivos, não sabiam julgar, nem um pouco no nível do conjunto dos deuses. Então a ideia aqui não é que eles nunca comeriam do fruto. Eles comeriam o fruto no momento adequado, quando eles estivessem preparados para isso. O ser humano não está preparado para sair de um conhecimento instintivo e passar como se fosse mágica, no automático, para um conhecimento elevado. O ser humano não está preparado e até hoje nós sabemos disso. Não estavam preparados. Tem que passar pelas etapas. Tem que passar pelos níveis. Senão, se acontecer de um ser humano com conhecimento instintivo, de uma hora para outra, passar a ter o conhecimento do bem e do mal, sabe o que acontece? Você também não viu no texto? Não conseguiu perceber?
Eu vou te mostrar. Eu te disse no início do vídeo, as respostas estão no próprio texto. Sabe o que acontece quando eles saíram? Sabe o que aconteceu quando eles saíram do conhecimento instintivo para o conhecimento do bem e do mal através do fruto? Está aqui escrito. Capítulo 3 de Breshit, versículo 8. Então ouviram a voz do eterno Deus que passava no jardim na direção do pôr do sol, e o homem e sua mulher se esconderam da presença do eterno Deus entre as árvores do jardim. O primeiro sinal de que eles não estavam preparados. Se eles comeram do fruto, estavam com conhecimento do bem e do mal, por que eles se esconderiam? Porque eles não estavam preparados. O primeiro sinal é que eles se esconderam. E não acabou por aí não. Versículo 10. E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Como que eles teriam conhecimento do bem e do mal e teriam medo? Ué, não faz sentido. Eles não estavam preparados. Não estavam. Porque estavam nu e... Tema para outro vídeo. Tá, beleza. Mas são as reações dele que mostram que eles não estavam preparados. Se escondendo, com medo e só não. Tem mais no texto. Versículo 12 e 13. E o eterno Deus disse à mulher. Versículo 12. E o homem disse: a mulher que deste para mim, ela me deu da árvore e comi. Ele não assume. Ele não disse, perdoe-me, porque eu comi do fruto. Não. A mulher que deste para mim, ela me deu da árvore e comi. Versículo 13. E o Eterno disse à mulher: que fizeste? E a mulher respondeu: a serpente, foi ela. A serpente me enganou e comi. Nenhum dos dois assume. Só aqui temos 3 exemplos do que acontece quando o ser humano sai do instintivo para ter todo o conhecimento. Não tem preparo, não há bagagem para isso, não há uma base para isso. É fugindo da presença, é medo, é sem responsabilidade, é isso que acontece. O ser humano não está preparado para isso. Posso ter muito conhecimento sem pensar, sem passar pelas etapas. Mote Tamut. Muito conhecimento, o homem começou a morrer. Até anos atrás, séculos atrás, não tínhamos aviões. Não tínhamos. Passamos a conhecer o avião. E o avião é uma arma poderosíssima de guerra para matar milhares de pessoas. Até anos atrás, centenas de anos atrás, não tínhamos conhecimento tão elevado de química, física, até que foi descoberto como trabalhar com átomo, bomba atômica, como trabalhar com núcleo, bomba nuclear. O ser humano não está preparado para conhecimento, não tem base, não tem solidez. Mote Tamut. Um dia que você comer, você começará a morrer. Um dia que você tiver tal conhecimento, você começará a morrer. Há um perigo, conhecimento, na mão de quem não passou por etapas. É por isso que nós não entendemos determinados raciocínios de determinadas pessoas. Como assim enriquecer urânio? Como assim enriquecer determinados elementos que podem destruir o planeta que ele mesmo vive? Como assim? É porque ele não tem base. Ele não foi preparado, ele não passou pelas etapas. Apenas foi dado a ele o conhecimento. E o ser humano começa a morrer. Mote Tamut, árvore da vida, estava lá no jardim. Mas a árvore da vida é o conhecimento do bem e do mal, que o ser humano não pode ter de uma hora para outra.
Não pode. Bom, esses foram os dados que eu queria passar para vocês. Espero ter ajudado no processo de conhecimento de vocês. Pegue esse vídeo, veja várias vezes e tire vocês mesmos suas conclusões. Forma suas ideias através desse vídeo e eu vou deixar um vídeo aqui para vocês verem depois, porque também é muito bom e elucida vários textos. Título do vídeo: Entendendo a morte na vida de Adão e Eva. Entenda a morte, entendendo a morte na vida de Adão e Eva. Tá certo? Então, muito obrigado pela sua visualização. Lembrando, eu vou dar um recado para vocês. Eu estou formando um grupo de pessoas que já estudam comigo o idioma hebraico, tá? As pessoas que já estudam, estou entrando em contato com alguns para formar um grupo de estudo. Você ainda pode entrar no curso de hebraico e ainda alcançar, porque vamos começar um grupo com todos, tá certo? Então, vocês querendo, me procure, só faça isso, me procure. E aí vocês vão começar a estudar. Lembrando que agora tem uma playlist, você tem acesso a todos os vídeos, basta seguir em ordem. E aí a minha ideia é formar uma grande comunidade de pessoas que falam hebraico, tá certo? Que estudam, que sabem ler, falar e escrever hebraico como deve ser, tá certo? Enquanto você vai pensando aí em entrar em contato comigo, eu vou ali fazer outro vídeo, desvendar outros textos para trazer para vocês depois, tá bom? Muito obrigado, então nos veremos no próximo vídeo. Shalom.